Em Gênesis 25, do 29 ao 30, a gente vê uma das piores coisas que um ser humano pode fazer na Bíblia, que é trocar a sua primogenitude. Mas, assim como eu, você deve estar se perguntando, por que isso é tão extremo? Fique comigo nesse vídeo, que hoje a gente vai falar o significado da palavra primogenitude. Então bora pro vídeo. Lá em Gênesis 25 a gente fala um pouco sobre a história de Esaú e Jacó, os gêmeos que nasceram juntos, só que Jacó passou a perna no irmão já no início. E ali mostra outra passada de perna de Jacó no seu irmão Esaú. Então, mostra Jacó com um prato de comida e Esaú morrendo de fome. E aí Jacó pede uma das coisas mais importantes para Esaú, a sua primogenitude. E aí Esaú, por falta de maturidade, troca esse bem precioso que é a primogenitude pelo prato de lentilhas. E aí que a vida de Esaú começou a desabar. E se você não viu o vídeo sobre maturidade, tá aí na descrição. Ele tá muito bom, eu aconselho você a assistir. Vocês se lembram da promessa que Deus fez para Abraão, falando que os seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas? É isso mesmo. Depois dali, foi passado essa promessa pro primogênito dele, que no caso é Isaac. Tem Ismael, só que Ismael não é filho de Sara, então não chega a contar com Ismael. E aí assim, depois de Isaac vem Esaú e Jacó. No caso, Esaú receberia a continuidade dessa civilização que a gente conhece como o povo de Israel. Então, as coisas poderiam ser diferentes. Em vez de ser umas pessoas mais barbudas e morenas que a gente vê aí nos seriados, poderia ser pessoas ruivas e de cabelos longos. Então, houve sim uma grande interferência aí. De fato, era muito importante para um pai passar a primogenitude para o filho, porque o filho ia dar continuidade a tudo que o pai trabalhou, a tudo que o pai conquistou, o filho ia dar continuidade. E isso teria que ser o primogênito, o primeiro filho homem. Era muito importante que fosse o primeiro filho e o primeiro homem da família, porque naquela época a mulher não era muito considerada assim, ela era mais para gerar e cuidar dos filhos, então ela meio que não passava a linhagem. Por isso que hoje em dia nós temos essa tradição da esposa herdar o nome do marido, porque aí ele dá continuidade à linhagem dele e a dela morre ali, porque ela vira uma só carne com seu esposo e eles continuam a trajetória da família dele. Eu peguei um pouco do dicionário do Google para saber qual que é o significado dado por ele a respeito da primogenitude. No dicionário do Google, tá falando que o primogênito significa o primeiro filho de um casal. E por que é tão importante ser o primeiro filho de um casal? O irmão mais velho é aquele irmão lá que cuida do caçula, que sempre tá aí vigiando, é o que é sempre mais cobrado e tudo. Então, sim, é o irmão mais velho, é o que tem mais maturidade para isso, link na descrição. E por isso ele tem que dar continuidade a toda a linhagem da família. Então por isso é muito importante o primogênito na vida de cada família. Naquela época era só os homens que podiam dar continuidade à linhagem. Hoje em dia você pode ver umas diferenças, pode continuar assim, a mulher pode mudar o nome dela, o sobrenome dela, mas ela vai dar continuidade à família dela sim. Porque muitas mulheres cogitam de deixar o nome dela e então com certeza ela ia dar continuidade. Mas naquela época ela não dava continuidade nenhuma. E por isso era muito importante. Porque já era muito difícil já ter um filho homem. E ainda ter um filho homem que desse continuidade para tudo que o pai trabalhou, tudo que o pai conquistou, todas as promessas feitas por ele. Então, basicamente, o primogênito recebia tudo. Mas e o caçula? O que ele tem a ver com essa história? O que acontecia com ele? Bom, o caçula ele não dava continuidade, ele não era o destaque, mas ele continuava a vida dele ali de forma pacata, porque ele não ia ser o destaque de tudo, ele não ia ser o bam da história, ele ia ser só ele. Ele ia se casar, ter uma família, ia cuidar dos filhos, esperar por um primogênito, passar a primogenitude para continuar a linhagem dele. O mais velho tinha toda aquela carga, todo aquele peso de continuar uma história feita pelos pais. Então,
Por isso o primogênito é muito importante e por isso que Jacó é mencionado mais na Bíblia do que Esaú, porque era para ser Esaú, mas Jacó passou a perna nele e ele caiu, né, nessa passagem de perna. E eu vejo muita falta de maturidade da parte de Esaú a respeito de tudo isso que aconteceu, porque naquela época era tão importante assim, e Isaac queria muito que Esaú continuasse com essa linhagem, porque Isaac amava Esaú de uma forma muito grande, que chegava a ser até um gesto errado de amor. Então, sim, ele vacilou demais, mas passado é passado e a gente tem que seguir o hoje. Hoje em dia, não é só o primogênito que segue a linhagem dos pais, mas sim todos nós que seguimos a linhagem dos nossos pais. E não só dos nossos pais, mas também do nosso Pai que está nos céus, Jesus. A gente continua a linhagem de Jesus. E é por isso que a gente tem que evangelizar, a gente tem que levar Jesus para as pessoas, porque a gente está dando continuidade no que Jesus trabalhou aqui na Terra. Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Amanhã tem mais vídeo, beleza? Um forte abraço.